Então, a gente teve um bate-papo prévio aqui sobre a sociedade brasileira nessa questão do planejamento financeiro. E eles estavam explicando pra gente, seria um papo muito bom pra gente entrar sobre a cultura brasileira na questão do planejamento e como a gente percebe que realmente não está preparada para isso. Então, a gente trouxe a informação de que 80%, aproximadamente 80% da sociedade está endividada. E eu queria que vocês dissertassem um pouco sobre como que acontece, por que isso acontece, quais são as consequências disso e a questão da dívida. A dívida realmente é ruim? Tem coisa boa na dívida? Gostaria que vocês explicassem um pouquinho pra gente isso aí. Essa é uma situação bastante complexa, né? Porque você fala, por que 80% das famílias, ou chefes de famílias, e vamos pensar o seguinte, chefe de família às vezes não é só homem. Uhum. Tem muita família que o chefe é mulher. Sim. Simplesmente porque não tem um homem, né? Uhum. Ou o homem morreu, o homem caiu fora, enfim. Então, chefe de família, homem ou mulher, tem esse contexto de endividamento, essa estatística é um fato, mas como a gente estava falando, você tem a questão da dívida boa, então essa estatística ela abrange todo tipo de dívida, né? Então, por exemplo, um financiamento imobiliário, tá? Eu caso, quero ter uma casa, não é isso que a gente ouve, né? Você tem um filho, aí você compra uma casa, você tem um filho que quer uma casa maior, quer um carro, quer isso, quer aquilo. Então, vai somando essas coisas, então o financiamento imobiliário a gente pode considerar como uma dívida boa, né? E se bem administrada, se bem dimensionada em relação à renda da família, tá? Porque tem uma questão, por que as pessoas às vezes se endividam? Porque você se formou, você está trabalhando, começa a ganhar dinheiro, e para você aumentar o padrão de vida é fácil, né? Então compra uma casa, compra um carro, viajo, vou em restaurante, compro presentes, roupas, etc. Isso tudo disso tem implícito dívidas, tá? Então, só que daí acontece alguma crise, a pessoa perde o emprego. E aí, como é que fica? Aí é que começa a entrar nessa estatística de endividamento, a pessoa não consegue pagar. Então, uma parte desse endividamento é bom, outra parte a gente fala assim, uma dívida que o pessoal eventualmente não está pagando. E qual que é a estatística, Eunice? A estatística, se comparado ao FEComércio, a estatística ela é 18% de inadimplente. Ou seja, eu atrasei a minha cota, eu não paguei. Mas se considerarmos a estatística do Banco Central, que desconsidera a dívida boa, então é 50%. Então, às vezes sai aquela manchete, tantos estão inadimplentes. Parece que dá medo, né? O pessoal aí fala, puxa vida, como que tá? Como é que essa economia está girando? E para a economia crescer, o pessoal precisa de consumir. Onde vai ser a dívida ruim? Hoje a gente sabe que muitas pessoas se endividam para ir no supermercado, porque a gente também tem uma questão socioeconômica. A gente está falando aqui. Mas qual é a dívida ruim? Aquela que você já está gastando uma renda futura, achando que você vai ganhar e você não planejou nada. Sim. Essa dívida ruim. Sim. Então, quando você tem um objetivo, essa dívida a gente tem o conceito de alavancagem, tem vários conceitos que a gente estuda, né, vocês estão estudando. Por exemplo, uma empresa, vou abrir uma empresa, vou comprar um carro para utilizar no Uber, por exemplo. Muito comum hoje, eu converso com várias pessoas jovens, inclusive, que saem da faculdade, o carrinho deles está o quê? Uber. Por quê? Ele adquiriu o carro, né? Ele paga aquela mensalidade, mas ele planejou. Agora, se você não dimensionou, como o Rogério falou, se você não dimensionou, ela passa a ser uma dívida ruim. Porque o Uber vai cobrar aquele... Como que funciona o Uber, né? Não sei se vocês sabem. Ele fornece o carro através desse financiamento e ele já te desconta. Então, a sua receita lá no final, de repente você fala, vou ganhar X com o Uber. Mas é uma receita muito pequenininha. Então, tudo tem a ver como dimensionar, se tem objetivo. E a dívida ruim é aquela. Gastei uma renda que eu não tenho, não planejei, é para consumo, é para ir na balada. Tá, ok, eu não vou lá naquele lá, eu vou naquele que é mais caro, eu não tenho, eu já fiz minhas contas. Essa é a dívida ruim. E a inadimplência, ela tem a ver muitas vezes com a dívida ruim.
Porque a dívida boa, normalmente, as instituições, elas têm instrumentos para proteger, para postergar e tudo mais. Então, é o consumo antes da renda chegar. Então, essa é a dívida ruim. E aí, são casos, tem questões socioeconômicas, como eu já mencionei, ou realmente pessoas compulsivas, e aí tem vários fatores que a gente pode mencionar. Então, eu quero até tocar num ponto que o pessoal acha engraçado, mas é um assunto muito sério aqui no Brasil, essas novas casas de aposta. Eu acho isso muito triste, porque muita gente acaba se endividando por conta disso, que vira uma impulsão, como você falou. A pessoa perde o dinheiro e acha que vai recuperar, às vezes toma uma dívida ali, ou vende a casa assim, sem ter um embasamento com isso, aposta, acaba perdendo dinheiro, isso é muito triste. E eu acho que isso aí não é muito positivo para a nossa cidade, porque a gente tem um acesso muito fácil nessas plataformas, né? Se o Rogério quer falar, mas eu tenho uma estatística, porque eu fiz recentemente, até 25% das pessoas entendem, pesquisado desses inadimplentes, 25%, isso foi pesquisa da Febraban, entendem que bets é investimento. Então aí vem a dívida ruim, aí vem o vício e vem outras consequências que a gente não está falando aqui. Entendem como investimento. Mas isso tudo também, consumo, antecipação de desejos, jogos, mexe com a química da gente, das pessoas, né? Então, o impulso ou a compulsão, tem gente que se vicia nesse negócio. Não, tem vários tipos de dívidas que levam, de vícios que levam as pessoas a se endividarem. E isso aí, Diego, você está certo, não tem idade, tá? Jogar, como você falou, tem muito acesso. E é uma armadilha também. Ainda mais com o Pix, a facilidade de você colocar o dinheiro, você coloca, na hora de estar o dinheiro lá, você já aposta rapidão. Não, e o mecanismo, um clique, 2 cliques. O algoritmo, ele te incentiva deixando você ganhar no começo. É tipo droga, né? A primeira é de graça. Toda uma estratégia. Uma estratégia. Sim. Entendeu? Então, o endividamento tem uma complexidade atrás dela. E o que ela ocasiona, nossa, a gente nem vai falar sobre isso aqui, né? É um assunto muito grande. Afeta a saúde mental, estresse, diminui a produtividade, o chefe de família falta no trabalho. Então, tem chefe de família endividado por causa de jogos. Tem gente se matando por causa disso. Então, excelente esse ponto que você colocou aqui. Acho que abrir para conscientização é muito importante. E só para falar, você estamos falando para jovens, mas tem uma geração que a gente chama hoje que é de adolescente. O pessoal já está na faixa, já tomou, e eles, as mesmas práticas, né? Muitas vezes o jovem então, tem os adolescentes aí, que esse pessoal também está jogando bastante, e a estatística mostra que não é só o jovem, não, é a facilidade realmente de estar aí se endivida e outras consequências que o Rogério já mencionou. Acho muito legal a gente entrar nesse tema e quebrar essa ideia, porque muita das pessoas acham que dívida... Porque a gente cresceu ouvindo dívida como conceito ruim, né? Então, quebrar esse paradigma de que a dívida necessariamente é ruim, como no caso das bets que a gente entrou agora, realmente é uma dívida ruim. Mas no caso de um investimento, que pode se tornar uma dívida, é uma dívida boa. Então, esse tema acho muito importante para o pessoal ficar ciente mesmo, porque, assim, antes de entrar no curso, eu tinha essa ideia de que a dívida era uma coisa necessariamente ruim. E, assim, a gente que é jovem... Entrando no outro tema, que a gente falou da baladinha. Não é só de baladinha que o jovem vive também. Então, boa parte da gente ou tá entrando no mercado profissional agora. Eu, por exemplo, sou estagiário. Então, é uma fase da nossa vida que a gente está começando a entender desse assunto e na prática. Então, seja você estagiário, tá trabalhando mesmo, carteira assinada, ou você está planejando entrar em algum lugar, a gente começa a receber nosso primeiro salário. E essa parte do salário eu acho um ponto muito importante da gente tratar, porque é uma dúvida muito difícil no começo. A gente tem essa questão, a gente fica dividido entre a baladinha, fica dividido entre ajudar a pagar as coisas em casa, a comprar nossas coisas também, que a gente agora tem pela primeira vez um dinheiro fruto do nosso trabalho. E eu queria perguntar para vocês como vocês veem, assim, na prática mesmo, como que seria a melhor maneira de começar a tratar esse dinheiro que você começa a receber? Bom,
O primeiro pilar dessa jornada é como você trata o seu orçamento, tá? Se você vai fazer um caderninho, como antigamente, né? O pessoal tinha um caderninho e anotava quanto eu recebo, quanto eu pago, né? Mas você pode ter uma planilha Excel, para quem mexe hoje é mais fácil, né? Hoje é Excel. tecnológico. Mas tem vários aplicativos hoje no mercado, vários, muito práticos. Então, os bancos já, nos seus aplicativos, já têm ferramentas também para auxiliar nisso. Eles ajudam, estão aplicando conceitos de finanças, de planejamento financeiro, etc. Então, assim, olha, a gente que é planejador financeiro há muito tempo, vou falar uma estatística aqui, assim, chocante, tá? Eu fico chocado com isso. 99% das pessoas que chegam não tem o mínimo controle do orçamento. O que é orçamento? Nada mais é do que o fluxo de entrada e saída. Quanto eu ganho, quanto eu pago. Você faz um diagnóstico no começo e pergunta o seguinte, olha, quando você tem um dinheiro, você sabe o que você vai fazer com ele? Quando você precisa do dinheiro, da onde você vai tirar? Você tem as reservas separadas? Então, o ideal é que você constitua, você administre o seu orçamento de tal forma que você consegue reservar uma parte, e aqui eu não vou nem aplicar nenhuma regrinha aqui, que tem várias aí, os bancos aplicam tal. Assim, a regra é o seguinte, é você pensar em você lá no futuro. Então, olha, eu vou reservar o dinheiro aqui do Rogério para daqui a tanto tempo, tá? Mas você precisa ter uma reserva que a gente chama uma reserva de emergência, pelo menos 6 vezes o teu orçamento. Pô, mas é muito, né? Tipo, eu ganho, vai lá, vamos pegar um salário mínimo, R$ 1.500, eu preciso ter quanto? 1.500 vezes 6? Porque assim, o meu orçamento eu ganho 1.500, eu gasto 1.500? Não. Se eventualmente eu ganho 1.500 e consigo só gastar R$1.000, tá? Estamos pegando um exemplo genérico aqui. Então, teoricamente, eu precisava ter R$6.000 lá para qualquer evento que eu não sei o que vai acontecer. Para ter essa... Então, e aí você começa a planejar outros objetivos, né? Eu avancei um pouquinho aqui, mas voltando aqui na essência por onde começa? Controlar o orçamento. Se você não visualiza, você não controla. Mas tá tudo na minha cabeça. Não. Escolhe um aplicativo, uma planilha Excel, que seja um caderninho, papel de pão. A gente tem a tecnologia como aliado hoje em dia. Tem bastante coisa. O papel de pão é nosso. Não, nem eu já. Mas é por aí. E isso não é fácil, vou dizer para vocês, isso não é fácil você incorporar esse hábito. É uma disciplina que você vai levar 60, 90 dias ali. Eu vou fazer isso uma vez por mês, eu vou fazer uma vez por semana, que eu vou anotar o que eu gasto. Interessante, né? isso. Então, isso, assim, se quem estiver ouvindo e se aplicar isso vai fazer muita diferença, porque começa tá aí, tá? Legal. Eu acho que muito interessante que vocês deixaram bem claro que nunca é guardar 100% do dinheiro, mas nunca também gastar 100% do dinheiro, porque ter uma porcentagem ali pro lazer, para poder fazer o que gosta, às vezes, eventualmente, deixar uma parte para ajudar a família, às vezes em casa, e outra parte para deixar reservada para você, seu eu do futuro. Às vezes você nem precisa usar essa reserva de emergência. Às vezes você pode usar para investir em outra coisa no futuro também, porque a reserva de emergência é importante para se prevenir de possíveis acontecimentos, mas também pode ser usado para investimento, certo? Sim, tem uma coisa muito importante, Diego. Não é o que sobrou, eu vou guardar o que sobrou. Tipo, nem que for 10%. Eu recebi, seja lá o que você recebe, mesada, você faz um estágio, ganha um X lá, pega 10% e guarda. Tá? Assim, o que vai guardar fica para um outro podcast. Melhor deixar no começo do mês do que para o final. Tira 10%, e aí o restante, assim, orçamento, tá? E o lazer, eu acho que, lógico, você trabalha, você quer aproveitar um pouco também, você sair, passear, ou
baladinha, sei lá. Sim. Mas se reserva antes, porque se você não reservar, com certeza Claro. você vai olhar o saldo lá e falar, opa, vamos avançar um pouco mais aqui, né? Sim. Só enfatizar que essa reserva está no seu orçamento como um item. É. Se você não colocar, você não vai Não guardar. Você vai lá, eu vou gastar tanto na balada, eu vou ajudar a família, reserva. Seja 10%, que seja um valor. Ele falou um salário mínimo. Se você 10%, você consegue começar a fazer uma previdência por Legal. mês já com Sim. isso. Sim, claro. Entendeu? Muito bom essa parte. É um insight muito importante, assim, na prática, pra você conseguir inverter a ordem, porque eu mesmo costumo guardar o que sobra, entendeu? Fazendo esse caminho oposto, realmente faz muito sentido.